ver mais para frente, tá? Não se preocupem com isso agora. Mas eu tô... E esse carinha aqui é o Docker Machine, tá? Você consegue virtualizar dentro do Docker ambientes, né, de containers e transportar eles de uma maneira mais fácil, tá bom? E aqui atrás a gente tem o Swarm, né? Que ele seria o senhor tentáculos ali para fazer o quê? Gerenciar de uma forma mais escalável, né, através de nodes, né, um clusterzinho de containers. Legal? Tá, e a linha até aqui. Pra você ter ideia, o container já existia lá desde 1979, tá? Ou seja, não é coisa nova, tá bom? A forma com que o Docker ele faz isso hoje é totalmente inovadora, isso eu posso dizer. Mas o LXC também é uma ferramenta, né, para se trabalhar com container muito cotada, tá? Que a gente vai ver logo logo a diferença de um para o outro, mas se você olhar desde 79 já existia um container. O do FreeBSD, quando ele fala aqui, é o Jails, tá? Esse Jails foi, acho que ainda até hoje tem gente que usa, tá? Eu não duvido não. Mas o Jails, ele que trouxe como é que eu posso dizer? Esse viés, né, de você enjaular as aplicações, separar elas, dar um nível de acesso para elas necessário, beleza? Mas aí vocês conseguem estudar ou ver isso bem melhor no Google. Eu não estou aqui para falar da história para vocês, eu vou mostrar para vocês na prática. Legal? Tá. E qual que é a diferença, tipo assim, para a gente entender, né? Para a gente entender a diferença do container para a máquina virtual. Porque muita gente fala para mim assim, pô, você acredita que... Na verdade, eu converso sobre isso direto com algumas consultorias que a gente presta, né? O pessoal pergunta para mim se realmente, né, também os clientes, se realmente faz sentido substituir máquina virtual por container, tá? E eu vou te falar o porquê eu acredito que não faz sentido, mas dá para fazer, legal? Assim, na própria documentação da Docker, né, eles não recomendam que ambientes estáticos estejam completamente embarcados em container. Quando eu falo de estático, eu estou falando de banco de dados, tá? É óbvio que eles lançaram, né, algumas funcionalidades lá de você montar volumes, né, em containers, tá? Você consegue montar volumes em containers. Basicamente, o container foi feito para morrer, tá? Então, o mais recomendado é que o banco de dados esteja bem estruturado para subir. Então, a aplicação, ok, você tem container, mas o banco de dados você tem em um volume estático, tá? É disso que o Docker fala. Na documentação deles fala, não mantenha conteúdo estático em um container, sendo ele se ele não existir, né, um volume estático, tá bom? Mas assim, qual que é a diferença da máquina virtual para o container? Primeiro eu vou falar da máquina virtual. Quando a gente vai provisionar, né, uma máquina virtual, a gente tem ali uma infraestrutura, seja ela bare metal, seja ela máquina virtual, né? Ou seja, a gente tem uma estrutura por trás que ela consome recurso do nosso ambiente, legal? Então a nossa infraestrutura, digamos que a gente tem uma blade lá, tá? Num rack, e essa blade tenha 3 lâminas. Cada lâmina dessa tem 32 GB de memória, sei lá, 64 núcleos, enfim, tem uma quantidade legal de disco. A gente vai provisionar um ambiente de hypervisor. O que é isso? É um ambiente de virtualização, tá? É isso que a gente fez aqui hoje. A gente subiu aqui o VirtualBox, certo? O VirtualBox, ele é um hypervisor também, só que ele é um hypervisor, eu não usaria ele como um cara de alta escala, tá? Ele é mais para você estudar mesmo, tá bom? Ele não tem alguma série de recursos lá, dá para fazer muita coisa com ele, mas para ambiente, sei lá, ambiente... Opa, deixa eu voltar aqui. Para ambiente de produção, eu não recomendo, né? Na verdade, eu nunca vi, tá? Vou ser bem sincero para vocês. Para ambiente de produção, a gente geralmente tem esses caras que foram construídos para isso, né? Que seja Hyper-V, ESX da VMware, KVM, libvirt, a gente tem o OpenStack, né? A gente tem, na verdade, o OpenStack ele é a cloud, né? Ele utiliza o libvirt e o KVM no final das contas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o quê? Além de ter a infraestrutura, a gente tem a instalação do nosso hypervisor, né? Isso também vai consumir um recurso do nosso ambiente,
tá? Quando a gente sobe lá um Hyper-V da vida, a gente vai criar uma máquina virtual, legal? A gente criou uma máquina virtual, tá? Subiu lá a ISO dela, aí instalou um sistema operacional. Digamos que você instale ali o Windows, Windows Server. Ou Linux, né? Eu recomendaria o Linux, né? Mas tem gente que sobe o Windows Server aqui. Mas beleza. Você sobe o ambiente operacional. Ou seja, você já está consumindo recurso do hypervisor, consumindo recurso do sistema operacional, aí você vai lá e instala o Linux, o Docker, beleza? E aí você vai instalar os seus containers, né? A aplicação A, B, C, D, E, blá, blá, blá. Aí você separa aqui, né? Por máquina virtual, beleza? O que acontece com isso? Isso torna as coisas meio lentas, né? Porque assim, ó, se você tem o app instalado, digamos assim, no IIS aqui, você já tem o sistema operacional base, que seria o Windows Server, e aí você tem o IIS rodando a sua aplicação aqui, tá? Olha a quantidade de camadas que você tem, né, de recurso, que aí você tem o recurso de memória da aplicação que você tem que reservar também. Se for Java, no mínimo 2 GB você tem que disponibilizar, porque o environment dele lá obriga você a trabalhar no mínimo com 2 GB. Dá para tunar? Dá, mas não vem ao caso, tá? Então a gente perde bastante recurso em questão de virtualização, mas não estou dizendo que é ruim, tá? Eu estou dizendo que o container é uma outra solução visando solucionar outros problemas, tá? Eu vou falar quais são. Vamos lá. Como eu disse antes, o LXC ele é utilizado, né, em larga escala. Eu já vi também ambientes com LXC provisionado. Inclusive, tem um carinha que eu pretendo falar com vocês futuramente, que o nome dele é OpenShift, tá? Ele é um carinha que hoje eles estão lançando a versão, ou já lançaram, que não vai utilizar mais o Docker, né, como default. Ele não vai obrigar você a utilizar o Docker como containerizador das suas aplicações utilizando o OpenStack. Você vai poder utilizar o LXC também, tá? O LXC ou o LXD. Mas qual que é a diferença aqui? Porque eles tiveram umas tretinhas lá de licença, etc., né? Que o OpenShift ele é uma ferramenta IBM, né? Red Hat e tal. Então, os caras, eles têm a versão paga e a versão, uma versão Community Edition, né? Tem a Enterprise Edition e a Community Edition, legal? Então, eles tiveram uma tretinha lá, então o cara falou assim, ó, não quero estar mais refém do Docker, eu quero subir agora com qualquer sistema de containerização, né, que eu puder. Então, eles lançaram a versão lá e disseram que iam disponibilizar. Então, assim, qual que é a diferença da LXC? Você tem o sistema operacional, geralmente Linux, tá? E aí você tem a aplicação em jail aqui, da aplicação A e a aplicação B. Só que você só containeriza as libs, né? E a aplicação. O kernel você também compartilha, legal? Então você não tem aquela camada de perca de recurso por causa do seu hypervisor ou por causa do sistema operacional em cima da sua máquina virtual, né? Então, se a gente vê, a gente tem um sistema operacional base aqui, a gente tem um outro sistema operacional embarcado na VM e a gente tem o Docker, né, competindo com a memória de todo mundo, tá? Os processos são muito, do Docker em específico, eles têm um certo nível de prioridade alta, assim, com relação à máquina, legal? Então, o LXC, da mesma forma, trabalha em jails, né? A grosso modo, não estou falando que é o jails lá do FreeBSD, mas ele enjaula as bibliotecas, né, da aplicação, de maneira que você continue utilizando o seu sistema operacional base, tá? Então, você vai utilizar o kernel aqui, que seja Linux, para você subir suas aplicações. No caso do Docker, olha só, a sacada dos caras são essa. Você tem o sistema operacional base, legal? Aí é o Linux lá da vida. Ou o Windows, mas o Windows é uma outra arquitetura, depois eu vou falar para vocês. Mas aqui, no caso do Linux, você tem o sistema operacional base, né? Ou seja, bare metal ou máquina virtual, sei lá, whatever one. Você tem o cara dedicado, né? O sistema operacional base já com tudo que ele precisa para rodar. Ele não vai consumir mais nem menos. E aí você vai e instala o Docker Engine. Ou Engine não, né? Engine. Você instala o Docker Engine. E aí, o que ele faz? Ele se utiliza do kernel do sistema operacional base, né? Como a gente viu lá naqueles slides, né? Ele se utiliza do kernel base do sistema operacional, né? Para fazer as interações dele, né? Então, assim,
você não tem uma perca de recurso com virtualização. Por quê? Já vou mostrar para vocês como funciona uma imagem Linux, uma imagem de container, tá? Do Docker. Mas basicamente é assim, você tem a engine, aí você tem a lib, né? Onde estão todos os binários, digamos assim, em comum dos caras, tá? Eles compartilham essas libs, se tiverem libs iguais, né? Ou as mesmas libs na imagem base. E aí você tem os processos, né? Que sejam as camadas reachable, ou seja, tudo que você alterou na sua imagem que é diferente da sua imagem base, legal? E aí ele vai criando camadas, ou seja, você não vai, como é que se diz? Você não vai ter que instalar de novo, instalar de novo, instalar de novo, reutilizar ou seja, baixar de novo ou ter uma outra imagem de algo que você já pode compartilhar, porque você já tem no seu sistema operacional, saca? Então, tipo assim, torna tudo mais rápido, né? Já tô terminando, tá, pessoal? Tá, acho que, nossa, 3 horas o bagulho. Mas, enfim, prometo que na próxima vai ser mais objetivo. Legal? Então, por exemplo, como que funciona as layers de uma imagem Docker, tá? Então, você tem aqui o kernel do sistema operacional que ele utiliza, legal? Tem a base, né, que é a BusyBox, geralmente é uma imagem base utilizada bastante para construção de outras imagens, beleza? Então, você tem aqui o tipo dela, que aí é o Debian, digamos assim que é o Debian. Isso aqui eu já estou compartilhando nos meus outros containers, tá? Nas minhas outras imagens, por exemplo, se eu tiver na minha máquina. E aqui eu tenho a camada reachable, né? A camada de escrita do container. Tudo que eu fizer de alteração vai estar nessa camada aqui. Então você tem aqui, né, as partes fundamentais de uma imagem, né, a disponibilização dela e a camada do próprio da imagem base, beleza? Então tá aqui, ó, bootfs, que é o kernel, base image layer, que é a camada do sistema operacional que você está virtualizando, digamos assim, né? Então, aqui você tem a imagem layer de MAC, que é de comunicação, ela não alterável, né? Por exemplo, ela é só read, né? E aqui você tem, por exemplo, uma aplicação